Olá, meu nome é Luana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da psicopedagogia no desenvolvimento da criança com trissomia do 21 ou síndrome de Down. Mas afinal, o que é a trissomia do 21? A trissomia do 21 é uma condição genética onde existem 3 células no cromossomo 21 ao invés de 2. Por isso é também conhecido como trissomia do 21, ou antigamente conhecido como síndrome de Down. A trissomia do 21 apresenta algumas características físicas específicas, como, por exemplo, os olhos amendoados, a estatura um pouco menor e um desenvolvimento cognitivo um pouco mais lento que a média para a idade apresentada. E como a psicopedagogia pode auxiliar as crianças com trissomia do 21? Antes de falarmos um pouquinho sobre isso, é importante a gente saber que todo ser humano tem capacidade de aprender. E aprender faz com que ele fique empoderado, né? E ele tenha a sua capacidade de transformar a si mesmo e transformar o ambiente que ele vive. Cada pessoa tem uma forma de aprender e a psicopedagogia utiliza isso a favor das crianças com trissomia do 21. A psicopedagogia estuda como o cérebro aprende, né? Quais são as dificuldades apresentadas naquela situação para aquela criança aprender ou não. Aqui nessa apresentação a gente vai se ater na potencialização ou na reabilitação das funções executivas. As funções executivas é um conjunto de processos mentais, né, que permitem controlar e regular habilidades e condutas. A habilidade que a gente vai falar, que são 3 dentro das funções executivas, é a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é uma capacidade que a pessoa tem de alternar rapidamente entre as respostas, respondendo adequadamente às demandas de uma tarefa ou de uma situação. Quando a gente trabalha a flexibilidade cognitiva numa criança com trissomia do 21 ou síndrome de Down, essa criança cria a capacidade de analisar consequências, corrigir os erros, criar estratégias. A segunda habilidade é a memória operacional ou de trabalho. A memória operacional refere-se às representações transitórias de informações relevantes a tarefas. Ou seja, essa criança ela pode trazer à tona informações que já estão armazenadas na memória de longo prazo, no cérebro dela, né? Para concluir essa tarefa, tem que trazer para a memória atual, para a memória de trabalho, para ela conseguir fazer essa tarefa, ou então pode ser memórias que ela precisa naquele momento, que foram dadas naquele momento, né. Então, quando a gente vai gravar um número de telefone mentalmente para fazer uma ligação, a gente está usando essa memória de trabalho. Trabalha a memória de trabalho, a gente trabalha também entender a causa e o efeito e sequência. Um jogo muito interessante que nós podemos utilizar para trabalhar memória de trabalho é o jogo Gênios, que é um jogo em que ele vai trabalhar sequenciamento de cores, trabalha também a questão de musicalização para gravar um som e repetir esse som, né? Então, tem várias atividades que você pode fazer. A terceira habilidade que nós vamos falar é o controle inibitório ou inibição. O controle inibitório, nós vamos trabalhar com essa criança o autocontrole, a agressividade, as regras, a tolerância à frustração, o prazer de completar uma tarefa e continuar uma tarefa apesar das dificuldades. O controle inibitório é um componente das funções executivas e ele tem por função manter o cérebro focado, né, para completar uma ação e não ser impulsivo na resposta que precisa dar naquela ação. Um jogo muito interessante para trabalhar o controle inibitório é o jogo Tapa Certo. Você tem que adequadamente bater essa mãozinha na carta correspondente no momento certo, né? Então você tem que controlar essa impulsividade.
Dessa forma, a gente pode ajudar essa criança a se desenvolver de uma maneira lúdica, né, e de uma maneira que a gente consiga também mensurar o quanto ela está evoluindo ou não, utilizando o. Muito obrigada.